Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 21, e nós vamos ler do versículo de número 15 ao versículo de número 19. João 21, de 15 a 19. Enquanto os irmãos estão procurando esse texto sagrado, eu desejo externar a Deus a minha gratidão por Ele permitir eu ministrar a sua palavra mais uma vez nesta amada igreja. Louvo a Deus pela vida do pastor Lúcio Franz. Muito obrigado, pastor Lúcio Franz, por confiar em mim essa tribuna. Que Deus continue abençoando o senhor, a sua família, a sua casa, seu ministério e esse rebanho que Deus colocou na vossa mão. Deus abençoe todos os obreiros aqui presentes, a família de vocês, a casa de vocês, o ministério de vocês. Deus abençoe todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos que aqui vieram para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Tenham todos uma semana abençoada. Os irmãos encontraram? Eu vou ler o texto, depois eu vou dizer por que eu li esse texto. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Amém? Amém? Olha para a pessoa do seu lado, não pega na mão não, só olha e fala assim: meu irmão, você me ama? Não, fala mais alto: você me ama mesmo? Diga para ele: se você me ama, não se levante e nem converse comigo, porque quem irá conversar comigo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Só quem vem ouvir a voz de Deus, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você sabe dar. Tome assento, glorificando o nome do Senhor. É glorificando, não é conversando. Glória a Deus. Meus queridos, eu vou trazer uma mensagem que Deus colocou ao meu coração, mas primeiro eu preciso passar rapidamente para os irmãos por que Deus me deu essa mensagem. E a mensagem que vocês vão ouvir aqui, das duas uma: ou você nunca ouviu, ou faz muitos anos que você não ouve. Amém? Agora, por que Deus me deu essa mensagem? Quando eu estou em casa, finais de semana, e muito raramente eu estou na minha casa, nos finais de semana, mas quando eu estou, eu procuro ajudar a minha esposa nas tarefas de casa. Se fosse na Paraíba, as irmãs já estão dizendo: já estou gostando desse pastor. Mas, olha aqui, e um domingo eu estava em casa, deu algum problema na agenda, eu fiquei em casa. E eu acordei e disse assim para minha esposa: eu vou fazer o café para todo mundo. E depois que nós tomarmos o café, eu vou limpar toda essa cozinha. Falei para minha esposa: eu virei um diarista de cozinha. Lavar louça, lavar a geladeira, fogão, chão, teto, o que tiver para lavar, para limpar, eu vou fazer isso. E assim eu fiz. Só que eu não sei as irmãs, mas eu comecei pela louça, porque parece que quando tem muita louça para lavar, parece que a cozinha está mais suja. Não é assim, pastora? Então o que eu fiz? Eu fui lavar a louça. Tem uma vidraça bonita assim na minha casa, e lavando louça você vê aquele céu bonito, azul. E eu comecei a dar uma volta ao mundo, fazendo uma autoanálise, autocrítica, de vários lugares que eu fui, pelo Brasil, Europa, Japão, muitos lugares. E eu fiquei assim viajando. Eu fiz da louça uma terapia. E nisso que eu estou ali,
De repente, sozinho, não tinha ninguém na cozinha, eu vi uma voz atrás de mim. E a voz disse assim: meu servo. Eu levei um choque, eu me assustei, eu olhei, não tinha ninguém. E a voz repetiu: meu servo. Aí eu entendi, é o Senhor que quer falar comigo. Quantos acreditam que Deus ainda fala no pé do ouvido assim? Quem acredita que Deus fala? Aí faltou perna. Aí quando Deus chega muito perto, Daniel teve essa experiência. Eu tive que sentar. E aí o Senhor falou assim comigo: meu servo, escute isso aqui. E eu estou pregando isso aqui também, é resultado da ceia. A salvação é pouca coisa. A minha morte na cruz do Calvário foi pouca. E eu disse: não, Senhor, a salvação é tudo. O que adianta um homem se dar bem na vida e perder a sua salvação? Aí ele falou algo que mudou o meu ministério, mudou o meu chamado, mudou tudo na minha vida. Isso já tem alguns anos. E ele disse assim: pois para a minha igreja, a salvação está ficando em segundo plano. Eles não me querem, eles não me amam, mas eles precisam de mim para se dar bem nesta vida. Mas eles não querem a mim. E isso acabou comigo. E quando a gente viaja muito, a gente vê muita coisa, a gente percebe onde está o coração de muitos. E aí ele fez uma pergunta: vai ficar assim? Esse vai ficar assim, eu entendi. Eu tenho um microfone na mão e eu posso pregar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E eu disse: Senhor, fala comigo. Eu tenho coragem de pregar. Coloca no meu coração. E essa mensagem é uma delas que Deus colocou no meu coração e eu quero transmitir para vocês. Por quê? Porque é o seguinte, queridos, eu tenho a certeza que todos aqui creem em Deus. Mas eu tenho dúvida se todos aqui amam a Deus. Quem ama Jesus aqui? Levanta a mão, quem ama? É fácil levantar a mão. Mas deixa eu trazer aqui o seguinte, e eu vou correr aqui, porque eu não estou pregando em congresso. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, aparentemente parece que o tema não tem nada a ver. Mas no decorrer da pregação você vai entender que tem tudo a ver. Qual é o tema, pastor? Olhe para mim: a verdadeira prosperidade. Vou repetir: a verdadeira prosperidade. Eu não estou falando da prosperidade, eu estou falando da verdadeira prosperidade, a verdadeira riqueza, a verdadeira fortuna, o verdadeiro tesouro. E por que eu falo isso? Porque na Bíblia há muitas promessas de riquezas e de prosperidade. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 28 é um texto clássico da prosperidade e da riqueza. Versículo 11 diz assim: o Senhor lhe concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas das suas terras. Salmos, além de ter muitas promessas de bênçãos, muitas dessas promessas referem-se à prosperidade. Salmo 25, versos 12 e 13 diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir e viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. Salmo 37, 4, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então não há dúvida entre nós que a Bíblia é um livro que contém muitas promessas, e dentro dessas promessas nós sabemos da prosperidade. Mas o que nos compete num culto como esse é definirmos qual é a nossa maior riqueza, qual é a nossa maior prosperidade, qual é o nosso maior tesouro. Nós precisamos hoje sermos claros, límpidos e cristalinos e deixar claro para Deus e para a igreja qual é a nossa maior riqueza. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7, o apóstolo Paulo foi cuidadoso, ele foi meticuloso em deixar claro para Deus e para a igreja qual era a sua riqueza, quando ele diz assim: mas o que para mim era lucro,
passei a considerar como perda. Por causa de Cristo, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, mas eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, e ser participante do seu sofrimento até a morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que a riqueza dele é Cristo. Pergunta para o seu irmão aí, quem é a sua riqueza? Pergunta mais alto aí, quem é a sua riqueza? Quem é seu tesouro? E aí você vai entender uma coisa. Quando Paulo ainda era Saulo, entende isso aqui, quando ele era Saulo, e eu não tenho tempo de explicar teologicamente essa mudança de nome, mas quando ele era Saulo, ele tinha um bom emprego, ele tinha um bom salário, ele andava no meio da elite da sociedade, no meio dos doutores da lei, ele galgava uma posição elevada. E ele amava a Deus e era zeloso pela lei de Deus. Agora entenda isso, como ele era zeloso pela lei de Deus, ele amava a Deus. Ele a princípio, ele via no cristianismo uma afronta à lei de Deus. Então ele consegue um documento, ele consegue uma carta para perseguir a igreja, o cristianismo, e aniquilar essa afronta para com Deus. Então quando ele está indo no caminho para Damasco, Jesus se revela a ele e faz a pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele responde: quem és tu? Eu sou Jesus, que você anda perseguindo. Naquele momento ele teve um encontro com Jesus. Naquele momento ele entendeu uma coisa: se Jesus verdadeiramente é o Cristo, Cristo no grego, no hebraico, o Messias, se Jesus Cristo é o Messias, nós não vamos mais viver debaixo da lei, nós vamos viver debaixo da graça, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então todo o amor que ele tinha para com a lei, ele transfere para Jesus. Agora detalhe, olha para mim. Quando ele entregou a vida dele para Jesus, ele não ficou mais rico. Ele não prosperou financeiramente. Ele perdeu emprego. Ele perdeu salário. Ele perdeu posição social. Ele não vai mais andar no meio da elite da sociedade. Ele não vai mais andar no meio dos doutores da lei. Agora ele vai andar no meio da plebe, dos simples. Aí ele diz assim: tudo isso que eu perdi, que vocês valorizam, eu tenho para mim como esterco de vaca, esterco de cavalo, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. A riqueza dele, o tesouro dele era Cristo. Mas eu vou para o outro lado. Olha para mim, o Davizinho, antes dele ser o rei de Israel, ele já amava a Deus. Ele já salmodiava. Ele já escrevia poesias ao Senhor. Ele já declarava o amor por Deus. E eu tenho para mim que ele já dançava na presença do Senhor. Já era um hábito dele dançar quando sentisse a presença do Senhor. O amor de Davi era tão verdadeiro que quando Deus olha e fala assim: é esse moço que eu preciso colocar no trono de Israel, porque ele me ama tanto, o amor dele é tão grande, que se eu colocar ele no trono, ele vai fazer com que todo Israel me ame também e me adore em espírito e em verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Davi salmodiava no anonimato. Ele salmodiava, ele adorava a Deus. Não era para Deus melhorar ou multiplicar as ovelhas do pai dele. Não era isso não. Ele fazia isso porque ele amava a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Se Davi viesse para a igreja hoje, ele não viria adorar a Deus para Deus abençoar ou abrir uma porta. Ele viria porque ele amava tanto a Deus que não dá para ficar em casa. Tem que vir para a igreja e prestar culto de adoração a Deus. Agora veja bem, Deus coloca Davi no trono, faz de Davi um homem milionário. As vestimentas que colocaram em Davi, cada vestimenta avaliada em mais de 100 mil dólares, a coroa real, mais de $1 milhão, o cetro de Davi, de ouro, cheio de pedras preciosas, avaliado em mais de 2 milhões de dólares. O homem estava todo cheio de riqueza, todo no luxo. Mas você pensa que essa riqueza mudou o coração de Davi?
Você pensa que essa riqueza mudou o coração de Davi? Você acha que isso atrapalhou alguma coisa em Davi, como acontece com muitos de nós? A pessoa ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, não dá para comprar muita coisa, não dá para ter muita coisa. Aí a pessoa vem na sua simplicidade, não tem nada nesse mundo. A pessoa não tem nem casa boa, não tem roupa boa, não tem nada. Quando chega na igreja, a única coisa que ela pode sentir é a presença do Espírito Santo. E ela sabe que sentir a presença do Espírito Santo é de graça. E ela começa a glorificar, ela começa a adorar. Daqui a pouco ela está tomada da glória. Daqui a pouco ela está dando um soco no ar. Daqui a pouco ela sapateia de alegria na presença do Espírito Santo. Aí Deus vai lá e abençoa essa pessoa, muda o padrão de vida dessa pessoa. E agora ela já está comprando roupa no shopping, já tem um carro zero, uma moto zero, já está gastando R$300 no cabeleireiro, já está comprando terno de 1.000, 2.000, 3.000 reais. Essa mesma pessoa que outrora estava glorificando, pulando na sua simplicidade, agora ela está soberba. Agora entra na igreja cheia de pose. Aí vira político. Como é que é político? Você apresenta o político, ele não fala nada, ele só levanta a mão. Aí o crente é assim hoje. Levanta a mão e dá glória. Levantar até ele dá, levanta. Mas virou político. Não saiu um glória a Deus. Está na bênção, está na prosperidade, está com roupa boa, está com carro bom. Para que dar glória a Deus? Para que dar? E tem algumas que ainda falam. Aí vem a irmã lá dando glória a Deus, aleluia. Vai dando glória. Eu já passei dessa fase quando eu era pobre. Agora eu não preciso disso não. O pastor olha para o irmão, glória a Deus, aleluia. Rapaz, isso aí está fogo puro. Vou levar ele para o diaconato. Sou diácono, sou presbítero. Aí acaba o fogo, acaba a glória, acaba poder, acaba tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Davi foi diferente. Ele estava todo cheio de ouro. E ele disse assim: eu vou reinar, mas eu me recuso a reinar sem a presença de Deus. Eu quero a presença dele. Eu quero a glória dele. Eu quero a glória dele. Manda trazer a arca da aliança. Onde está a arca? Traz a arca. Quando juntou todo mundo na arca, Davi, sabe o que ele fez? Ele pegou aquela vestimenta real, ele jogou de lado, a coroa tirou de lado, o cetro jogou de lado e começou a dançar na presença do Senhor. Começou a dançar. Sabe o que aconteceu? Olha para mim, a esposa dele veio dizendo: Davi, se comporta, agora você é rei. Ela quis dizer o quê? Agora você é rei. Tudo bem que você antigamente dançava, pulava, mas agora não dá para você fazer essas coisas. Está aparecendo a sua barriga. Os escravos, os servos, está tudo vendo você. Aí Davi olha e diz assim: rei, eu sou no palácio real, na presença do Senhor, eu sou servo, e eu vou dançar, eu vou adorar, eu vou exaltar. Só quem é servo, levante as duas mãos para os céus, por um minuto, levanta lá em cima, abre a boca e glorifica, abre a boca e adora. Lá fora, você pode ser empresário, comerciante, você pode ser o que você quiser, professor, professora. Aqui dentro, você é servo, e o servo tem prazer de adorar, de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pode glorificar, ainda falta 30 segundos. Não deixe o diabo calar a tua voz só porque Deus melhorou o seu padrão de vida. Você é obreiro? Se tem fogo no altar, tem fogo na igreja. Se tem obreiros avivados, tem igreja avivada. Onde estão os obreiros avivados? Deixa eu ver os obreiros avivados aqui. Aleluia. Olha para mim, deixa eu correr aqui. Davi amava tanto a Deus, tanto. Eu não tenho muito tempo para falar, mas eu vou falar uma coisa só. Irmãos, quando a pessoa fica bem de vida, ou melhor, quando a pessoa faz um cálculo e sabe que vai sobrar um dinheiro, aí muitos já pensam em viajar, sim ou não? Faz uma viagem, sobrou um dinheiro aqui, vamos rever os parentes, não é?
Vamos lá para o Pará, vamos para o Maranhão. Vamos conhecer São Paulo, Rio de Janeiro. Alguns falam, não, eu vou para a França. Todo mundo quer viajar. Sim ou não? Sim ou não? Davi, ele poderia construir uma grande embarcação, uma tripulação de primeira, porque ele era rei. E podia, vamos desbravar a Europa, a Ásia, Oriente. Podia ou não podia? Cheio do dinheiro, podia viajar pelo mundo inteiro. Mas sabe qual era o maior desejo de Davi? Salmos 27, 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor, uma coisa, e é o que eu procuro. O quê? Que eu possa viver na casa. Glória a Deus, glória a Deus. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e aprender no seu templo. Um homem cheio do dinheiro queria viver socado dentro da igreja. E aí a gente diz que ama o Senhor e male vai num domingo ou numa segunda. Tu me ama. Se puder me dar retorno aqui, eu agradeço. Então ficou pobre, mas o amor dele, Paulo, era Cristo. O outro ficou milionário, mas o amor dele era Deus. A riqueza de Davi era Deus. O tesouro de Davi era Deus. Quem ama Jesus? Tem certeza? Porque nós estamos numa esquina de fé. E nessa esquina em que se encontra o cristianismo atual, nós precisamos responder o apelo de Paulo. Quando em Efésios capítulo 3, a partir do versículo de número 14, ele diz assim: é por essa razão que eu me coloco de joelho diante do Pai, o qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Eu oro para que com suas gloriosas riquezas Ele o fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo. Eu oro para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E aqui está a chave: conhecer o amor de Cristo. Quando Jesus se encontra com Pedro, já havia passado a crucificação. Pedro já tinha ido ao pó, por causa da sua mediocridade, por causa da sua incapacidade de permanecer firme no amor que ele havia jurado e na fidelidade que ele havia demonstrado. Quando Jesus se encontra com Pedro, ele não passa um carão, ele não lhe dá um sermão. Jesus apenas faz uma pergunta que se repete por 3 vezes: Pedro, tu me ama? Tu me ama mais do que todos os outros? Tu me ama mesmo, Pedro? Olha para mim agora, porque embutida nessa frase, tu me amas, existe uma pergunta. E qual é a pergunta? Quem é o seu tesouro, Pedro? Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quem é a sua riqueza? Seus filhos, seu marido, sua esposa, seu emprego, sua casa, seu carro, seus bens. Mas deixa eu falar uma coisa: Deus não aceita o segundo, terceiro, quarto lugar. Ou Ele é o primeiro, ou Ele não quer nada de você. Ou você ama Ele acima de todas as coisas, ou Ele não quer o segundo lugar, Ele rejeita o teu segundo lugar. Então o que acontece aqui hoje? Crer em Deus é um patamar abaixo. Crer em Deus é importante, importantíssima, mas crer em Deus, até o diabo crê, estremece quando ouve o seu nome. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para você subir um degrau acima, e você vai dizer: eu não apenas creio nele, mas eu amo ele de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. A Bíblia vai dizer que quando Jesus falou com Pedro,
Perguntou 3 vezes, Pedro ficou chateado. Agora olha para mim, preste bem atenção. Por que Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? Porque a primeira pergunta, antes da crucificação, Jesus fez, quem vocês dizem que eu sou? E o Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, você crê que eu sou o Messias? Creio. Você crê que eu sou o Salvador do mundo? Creio. Você crê que eu sou o Filho de Deus? Creio. Mesmo crendo, ele nega Jesus. Sim ou não? Crer não é tudo. Tem muita gente que nunca entrou na igreja, mas ele crê que Deus existe. Ele acredita que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não entrega a vida dele para Jesus. Crer é muito vago. Precisa de algo a mais. Então deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quando Jesus volta da crucificação, da ressurreição, e ele vai falar com Pedro, ele muda a pergunta. Ele pergunta, Pedro, tu me ama? Por quê? Porque não adianta perguntar agora, tu crê em mim? É claro que crê. Você me viu morto, está me vendo vivo. Não é nem fé. Não é mais nem fé. Fé é aquilo que você não vê. Ele está vendo. Então Jesus muda a pergunta, Pedro, tu me ama? Agora espera um pouquinho. Pedro ficou magoado, não ficou? Só que ele não entendeu o que Jesus queria realmente falar para ele, passar para ele. Aí Jesus disse assim, Pedro, você está magoado, mas deixa eu lhe falar a verdade. Eu não vou esconder nada de você. Eu estou falando isso, perguntando se você me ama mesmo. Porque quando você ficar mais velho, vão levar você para a morte. E Deus o Pai, sabe esse Deus que opera prodígios, milagre, maravilha, né, que dá bênção, vitória para todo mundo? Então Jesus fala, esse Deus o Pai não vai impedir a sua morte, não irá te livrar da morte. Esse Deus vai permitir que você morra. Ele não vai te livrar da morte. Aí Pedro, fazendo aqui uma analogia, peraí Jesus, deixa eu ver se eu estou entendendo. O senhor vai embora, vai ser assunto ao céu, vai enviar o Espírito Santo, nós vamos implantar o cristianismo, abrir igrejas, debaixo de açoites, debaixo de perseguição, debaixo de prisão, e quando vierem me matar, o senhor vai deixar, e o senhor ainda quer saber se eu te amo? Exatamente isso. O senhor não vai me livrar da morte? Não. E quer saber se eu te amo? É isso? É isso mesmo. Aí Pedro olha para Jesus e responde, tu sabes de todas as coisas. Esse tu sabes, ele quis dizer, tu sabes que lá atrás eu fui um covarde. Tu sabes que lá atrás eu fui um fraco. Tu sabes que lá atrás eu fui um medroso. Mas se tem alguém que conhece o meu coração, és tu. E tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Então vá, apacenta minhas ovelhas. Olha para mim, presta atenção que é amar Jesus. Pedro, ele foi implantar o cristianismo, abrir igrejas, fazendo a obra, sabendo que lá na frente não tinha casa própria, não tinha carro zero, não tinha prosperidade. O que tinha lá na frente? A morte. E mesmo sabendo que a morte estava logo ali, ele implantou a igreja, ele abriu a igreja, ele implantou o cristianismo, ele fez a obra de Deus, mesmo sabendo que a recompensa seria a morte. E quando a morte chegou, perguntaram, és tu o líder do cristianismo? Sou eu mesmo. Então nós vamos te matar, igual nós te matamos o teu mestre. E ele responde, eu não mereço morrer como morreu o meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo, que para mim já está bom demais. Hoje mesmo eu estarei na glória com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu me ama? Quem ama Jesus, levanta a mão. Agora presta atenção na aplicação. Eu falei de Pedro, agora eu vou falar de você. Tu me ama, presbítero? Amo, Senhor. Ama mesmo? Amo. Você vai fazer grandes trabalhos, você vai dirigir grandes congregações,
vai ganhar muitas almas, mas você nunca deixará de ser presbítero. Você nunca será levado à convenção. Você nunca será reconhecido. Você vai morrer como um presbítero. E eu quero saber se você me ama e vai fazer a mesma obra com o mesmo ímpeto, sabendo que nunca chegará a ser pastor. Tu me ama, minha serva? Amo. Então fique sabendo, eu sou Deus, eu posso te curar, mas eu não vou te curar. E eu quero saber se você me ama do mesmo jeito, vai me adorar do mesmo jeito, vai me exaltar do mesmo jeito, mesmo sabendo que eu tenho poder e não vou te curar. Tu me ama, meu servo? Amo. Então eu não vou abrir a porta de emprego. Esse ano vai ser um ano difícil, um ano que vem pode ser mais difícil ainda. E eu quero saber se você me ama assim mesmo. Mesmo que eu não abra a porta para você, mesmo que você passe necessidades, eu quero saber se você vai me amar. Você me ama, moça? Amo. Então esquece o rapaz, pare de orar. Eu não vou trazer ele de volta. Eu não vou trazer ela de volta, rapaz. Pode parar. E eu quero saber se você me ama, mesmo que eu não diga sim para a tua oração. Ama. Porque nós queremos amar um Deus que diz sim para as nossas orações. Nós queremos amar um Deus que opera milagres, prodígios, maravilhas, bênçãos, sonhos, promessas. Nós queremos amar um Deus que está à nossa disposição para fazer as nossas vontades, mas nós não podemos amá-lo pelo que ele faz ou pelo que ele fará. Nós temos que amá-lo pelo que ele já fez, e o que ele fez é glorioso, o que ele fez é digno de ser amado, adorado, exaltado. Quem concorda, levante as duas mãos e dê um brado de glória a Deus. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado, da sua irmã. Diga para essa pessoa: você ama Jesus? Fala mais alto: você ama Jesus? Mesmo que ele diga não. Se você ama, abre a tua boca comigo e glorifica esse Deus. Glorifica esse Deus. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele sabe a hora de dizer não. Ele sabe a hora de dizer sim. Só ele sabe. Quem adora esse Deus? Quem adora esse Deus? Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê a adoração da igreja? Ama. Ama. Glorianda la banai, sherbianda la bastante cubana. Escute, eu vou terminar. Quando Jesus disse: Pedro, tu me ama. Presta atenção, ele não disse para Pedro: Pedro, tu amas a lei. Tu amas o sermão da montanha que eu preguei. Tu amas as canções que foram geradas para a glória do Pai. Ele não perguntou isso, ele pegou: Pedro, tu me ama. O centro, o foco, o alvo, a meta, o objetivo não é sermos bons observadores da lei, ortodoxos em nossas teologias. A nossa maior meta como cristão é amar a pessoa de Jesus. Porque quando você o amar, quando Jesus se transformar no alvo maior da sua existência, se você não o amar, e se ele não se transformar no alvo maior da sua existência, eu lhes garanto, a lei será um peso, as disciplinas serão um jugo, e o servir a Deus será uma penitência. Só se transforma num jugo suave quando nós o amamos de verdade. Quando nós amarmos a Cristo de verdade, dar glória a Deus é prazeroso. Vir para a igreja é maravilhoso. Sentir a presença do Espírito Santo dele é glorioso. Dar dízimo, dar oferta, participar das construções, tudo fica mais fácil quando nós o amamos de verdade. Quem ama Jesus aqui, levanta a mão. Você ama Jesus? Então deixa eu dizer uma coisa para você que levantou a mão. No dia que você amar Jesus de verdade, você não vai se preocupar em ser servido por Ele. Quando você amá-lo de verdade, você vai querer servir a Ele. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho 2 filhas. As 2 filhas já passaram pelos 15 anos. A mais velha disse: papai, eu não quero festa, eu quero viagem.
Presta atenção nisso. Eu quero viagem. 1 ano e meio pagando a viagem. Nunca me devolveu um centavo. E no dia da viagem, lá vai eu comprar dólar para viajar. Nunca me devolveu o dólar. Lá no país, gravou um vídeo dizendo assim: papai, eu te amo tanto, papai. Obrigado, papai. Eu te amo demais. O dia mais feliz da minha vida. Sabe o que veio na minha cabeça? Tá pago. Sim ou não? Só a alegria dela, paga ou não paga? Paga ou não paga, papai e mamãe? Paga ou não paga? Paga. A mais nova, papai, não quero viagem não, quero festa. Lá vai eu, 1 ano e meio pagando festa. Tinha que compensar o valor da viagem. Não faltar nada. Nunca me devolveu um centavo. Mas quando eu estava colocando um sapatinho de cristal, ela disse: papai, eu te amo tanto, papai. É o dia mais feliz da minha vida, papai. E eu pensei: está pago. Olha para mim. O dia que você amar Jesus de verdade, não apenas crer que Ele é poderoso para te dar coisas, mas o dia que você amá-lo de verdade, você vai trabalhar para Ele, você vai fazer a obra dEle, você vai ter tempo para Ele, você vai ter tempo, você vai fazer tanta coisa que vai agradá-lo. Aí Deus olha para você e diz assim: você está me agradando, eu vou realizar o desejo do coração. Aí você responde: o Senhor vai realizar desejo se o Senhor quiser, mas eu estou fazendo tudo isso porque eu te amo, eu te amo, eu te amo. Só a tua felicidade, Deus, já basta para mim. Eu não estou fazendo isso para ser abençoado. O Senhor já me abençoou, já me perdoou, já me redimiu, já escreveu meu nome no livro da vida. E um dia eu vou estar face a face contigo. O dia que você amar Jesus, você vai servi-lo e não desejar ser servido por Ele. E para terminar, eu tenho que correr aqui. Sabe quem a gente ama com facilidade? Ser humano. E às vezes o ser humano nem merece o nosso amor, mas a gente ama. Tem uma moça lá em Belém que ela chorava. Eu falei para a mãe dela: por que essa menina está sempre chorando? É o namorado. Aí eu fui falar com ela: você não está vendo que esse menino é pilantra? Ela falou: pastor, mas eu amo esse pilantra. Eu não sei o que eu faço. Aí eu falei: a pessoa tem capacidade de amar um pilantra e não consegue amar Jesus. Sabe quem a gente ama? Cachorro, gato, papagaio. Estou falando que não tem que amar não, mas a gente ama. Passarinho curió. Irmão, pensa num passarinho caro, é o curió. Tem estados do Brasil que dão uma caminhonete Hilux, 0 um curió. O preço mais em conta que eu vi num curió é 15 mil. Aí coloca o curió lá na gaiola. Alguém preso é feliz? Sim ou não? Está lá o curió preso. E o cara: canta para mim, curió. Faça valer o investimento. E está lá o curió. Ele não sabe o que o curió está cantando. Eu sei. O quê? Me solta, desgraçado. Me solta, condenado. Está amaldiçoado, está amaldiçoado. Vai dar tudo errado. Vai dar R$1.000 da tua igreja. Fica gastando dinheiro comigo não. Agora, sabe quem ama Deus? O universo. Deus diz: para, sol. Sim, senhor. Vai dar problema, tem que girar o negócio aqui. O senhor quer que para, mas vai parar. O sol parou, a tarde foi longa, Israel venceu a guerra. Sabe quem ama Deus? A natureza. Abre o mar vermelho. Sim, senhor. Tem que passar em terra seca. Vento, sem problema. Rocha, libera água. Rocha, libera água. Imagina o processo de sucção. Está aqui água. Sabe quem ama Deus? Os animais. Peixe grande, vai lá em alto mar, pega o meu servo Jonas, o desviado,
mas não engole, mas não mata. E despeja ele lá na ilha de Nínive, para ele pregar a minha palavra. Sabe quem ama Deus? O peixe pequeno. Vai lá no fundo do rio, engole uma moeda, deixa ser fisgado, para pagar o imposto do meu filho e dos seus discípulos. Sabe quem ama Deus? As codornas, voem até o deserto e se joguem. Deem a vida de vocês para saciar a fome do meu povo. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que eu quero de vocês. E se jogaram. Aí a gente levanta a mão e diz: eu amo Jesus. E ele fala assim: filho meu, dá-me o teu coração. Ó Deus, não dá para dar o coração, porque tem a minha esposa, tem filho, tem neto, tem não sei o quê, mas tem um espaçozinho para o Senhor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não amo, não vou com a cara dela, não vou com a cara dele. Pensa numa pessoa enjoada. Então ide, prega o evangelho. Não prego, eu tenho que trabalhar, fazer hora extra, estou reformando casa, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não tenho tempo. Nada do que Deus pede para nós fazermos, a gente faz. Mas na hora de levantar a mão, é fácil. A gente não tem prazer nem de dar glória a Deus, quanto mais trabalhar para Ele. Então, a igreja, diz a Bíblia, que é a noiva de Cristo, sim ou não? É noiva? Sabe o que significa noiva de Cristo? Quem é noiva de Cristo aqui? Olha para mim que eu vou terminar. Noiva de Cristo é o seguinte: é que existe um relacionamento, sim ou não? Qual é o maior desejo de uma noiva? Fala alto, é o quê? Casar com o noivo. Só que a igreja, e eu não estou falando a igreja de Santana, estou falando a igreja, muitos, olha para mim, não amam Jesus, mas precisa dele. Vocês estão me entendendo? Não amam Jesus, mas precisa dele. É uma noiva que não ama o noivo, mas precisa do noivo para se dar bem. Inclusive, eu fui pregar em São Paulo, falando sobre a volta do rei, dando todos os parâmetros que Jesus está voltando. Uma jovem levantou: pastor, Jesus está voltando hoje. Eu falei: não sei se é hoje, mas eu gostaria que voltasse. Ela falou: eu não quero que ele venha agora não. Eu falei: como assim? Eu quero casar, eu quero ter filho, constituir família. E eu disse para ela: casar até que é bom, mas estar na glória com Jesus é bem melhor do que estar casado nessa terra. Aí veio uma irmã do ciclo de oração, chegou para mim e falou: pastor, Jesus vai voltar hoje. Eu não sei de onde tiraram isso, mas eu falei: olha, irmã, eu não estou vendo felicidade no seu rosto não. Só está preocupada. A jovenzinha eu até entendo, mas a senhora, qual é o problema? Ela falou: pastor, eu vou lhe confessar. Eu falei: pronto, virei padre. Eu falei: confessa que agora eu quero saber. Ela falou: é que eu tenho um comércio, e o meu comércio está prosperando. E com a prosperidade do meu comércio, eu estou reformando a minha casa. Coisa mais linda. Coloquei um piso de porcelanato, gota d'água, parece uma piscina, é de outro mundo. Se Jesus voltar agora, eu não vou nem curtir o piso da minha sala, que eu tanto trabalhei para ter. Aí me deu aquela ira santa. Eu falei: irmã, acorda, a senhora está dormindo? Ela disse: por que eu estou dormindo? E eu respondi: porque lá no céu é piso de ouro, muro de jaspes, mansões celestiais e a presença do Cristo todos os dias da nossa vida. Cadê a noiva que quer se encontrar com o noivo? Levante a mão lá em cima, abra a tua boca e dê um brado de glória. Fica de pé em nome de Jesus. Então escute o que eu vou dizer. Eu quero fazer uma oração aqui, mas presta atenção. Pastor Lucifrance, me ouça bem, para não falar que eu falei que não é a verdade. Uma prostituta, ela se relaciona com um homem, porque ela ama esse homem, sim ou não, igreja? O que ela quer? Dinheiro. Ela quer se dar bem
através do corpo dela. Todo casamento, rapaz não ama a moça, mas a moça é de família bem de vida. Se casar com ela, vai dar um salto na vida. Ele se sujeita a casar com ela, mas ele não ama. A moça não ama aquele rapaz, mas ele é bem de vida. Se casar com ele, vai dar um salto na vida. E ela se sujeita a casar, não por amor, mas para se dar bem na vida. Olha para mim, esse tipo de relacionamento por interesse, pode casar na igreja, pode receber a bênção pastoral, pode estar lá no cartório, mas não tem amor, é jogo de interesse, não deixa de ser prostituição. E a minha pergunta é: a igreja ama o noivo ou é só um jogo de interesse para se dar bem na terra? Nós vamos tomar o cálice aqui, comer do pão do Senhor, do sangue, porque nós amamos e queremos a presença dEle, ou nós precisamos da comunhão dEle para Ele ouvir a nossa oração e resolver nossos problemas? Dê as mãos uns aos outros. Dê as mãos. A noiva precisa amar o noivo. Ela sabe que o noivo tem poder. E eu sei que esse noivo nos abençoa. Mas a noiva não pode estar interessada nas bênçãos do noivo. Ela tem que ter prazer no noivo e adorar o noivo, exaltar o noivo, glorificar o noivo, desejar estar na glória com o noivo. Olha para essa pessoa e diga para ela assim: se depender de mim, fala mais alto, se depender de mim, o amor do noivo que está em mim vai estar em você. Diga: eu amo o noivo, eu desejo o noivo, eu estou aqui porque eu tenho prazer no noivo. Quem concorda, levante a mão dessa pessoa. Abre a tua boca e glorifica. Abre a tua boca e adora. Quem ama tem prazer de adorar. Quem ama tem prazer de glorificar. Quem ama quer sentir a presença do Espírito desse noivo. Adore, 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 adore. A palavra glória é poder. Manda a glória para cima e o poder do noivo descerá sobre a tua vida.